Qual é o melhor modelo de liderança que a gente tem para os dias atuais? Como que a gente pode, então, mudar a nossa forma de liderar os nossos times? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Eu sou Júnior Rodrigues e gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo para entender um pouco mais, para que pudesse ser um líder mais efetivo nos dias atuais. Quando a gente fala desse modelo de liderança, o que a gente quer trazer para vocês? As 75 lições de liderança de Jesus, elas são um compêndio de tudo aquilo que é trazido pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e trazendo as lições que o próprio Jesus nos forneceu enquanto ele teve em sua passagem pela terra. Mais do que a gente explorar aqui biblicamente o que Jesus fez pela humanidade e como a gente pode utilizar essas lições para que a gente possa, então, se tornar um líder melhor, eu quero trazer aqui conceitos, práticas, ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente consiga, então, de forma prática, a gente se tornar um líder melhor para as nossas equipes, para as nossas empresas. E é interessante que quando a gente olha nesse modelo de transformação que a gente vem passando nos últimos anos e como isso tem se acentuado, principalmente nesse período que a gente vivenciou agora, com transformações cada vez mais profundas e cada vez mais rápidas, faz sentido a gente ter uma liderança que coloque em evidência o ser humano. A gente fala muito, e eu que sou um especialista, atuo com agilidade dentro das organizações, sobre o papel do ser humano, da pessoa dentro dos times, dentro das equipes, dentro das empresas. E esse protagonismo que o ser humano passa cada vez mais ter, né, requer uma liderança que coloque esse ser humano para brilhar, que consiga então ter uma forma de liderar muito mais servidora, que prepare o caminho, que dê as condições para que o líder ele se torne, então, um suporte, um apoio para que o time possa brilhar, para que o time possa dar o seu melhor e alcançar resultados extraordinários. E é interessante que a gente vê uma migração cada vez mais do ter para o ser. Nessa sociedade de consumo que a gente vivenciou nos últimos anos, onde cada vez mais as pessoas estavam querendo adquirir, ter posse, comprar as coisas materiais, a gente vem sentindo uma mudança para o ser, para a experiência, para dar muito mais valor à autoestima, à autorrealização, ao papel protagonista do ser humano dentro da nossa sociedade. Então, requer que a gente tenha líderes que tratem as pessoas não somente como máquinas, mas principalmente que entenda a sua integralidade. Nós somos seres integrais, nós somos compostos tanto da nossa parte pessoal quanto da nossa parte profissional. E não há como dissociar isso. A gente precisa, então, compreender que o ser humano ele precisa ser tratado como um todo. E compreendendo os aspectos pessoais que são trazidos para a vida profissional e os aspectos profissionais que são levados para a nossa vida pessoal. Até porque, hoje em dia, nessa modalidade que a gente tem atuado cada vez mais de home office, tudo isso se entremeia, se entrelaça muito fortemente. A gente precisa ser capaz de compreender o ser humano como um todo e como a gente pode tratá-lo de uma forma mais efetiva. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê um modelo que já perdura aí há mais de 2000 anos e que já trazia conceitos que muitos gurus atualmente reconhecidos da nossa sociedade vêm trazendo mais à tona, a liderança servidora com Robert Greenleaf. A gente fala de uma liderança com características femininas trazida pela Bettina Rama e outros mais expoentes aí dos aspectos da liderança na nossa sociedade, que a gente então percebe que a gente precisa olhar mais a fundo o que Jesus já trazia, que já estava aí disponível para toda a humanidade e que a gente não dava atenção. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado e é isso que a gente quer propor aqui. A gente vai tratar durante 75 episódios, minimamente, cada uma das lições de liderança que Jesus nos fornece. E a gente olhar para Jesus como o modelo de liderança. É claro que eu creio em Jesus como Deus Filho e toda a sua divindade e que ele foi 100% homem e ele é 100% Deus. Como que a gente consegue olhar para ele como esse modelo mais perfeito? Porque ele veio para a humanidade para nos mostrar como a gente precisa ser humano e como que a gente pode, então, tratar as pessoas nessa relação humanizada cada vez mais necessária dentro das organizações. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. É claro que eu vou trazer um embasamento bíblico, mas a ideia não é explorar 100% a Bíblia e falar somente da Bíblia sem trazer isso, tangenciar isso para os aspectos práticos do nosso dia a dia. Eu quero trazer para vocês um papo onde a gente possa então discutir e descobrir, através das escrituras, como que a gente pode se espelhar nesse modelo que para mim foi o melhor, o mais completo e o mais perfeito que já existiu e que existe até os dias de hoje. Então, quando a gente olha para o ser humano no seu ser integral, a gente olha para as suas particularidades, a gente olha para as suas necessidades e compreender
como que a gente pode, então, tratar cada ser humano na sua individualidade e como que a gente pode fazer com que a gente extraia desse ser humano o melhor que ele tem para fornecer para o time, para a organização. É esse o nosso papel enquanto líder. Nosso papel não é orientar simplesmente, direcionar, dar ordens, mas também fazer brilhar, explorar, extrair o melhor do nosso colaborador, daquela pessoa que está atuando dentro do nosso time, e a gente considerar todas as suas características, ideias, né, e tudo aquilo que ele tem para fornecer por meio das suas experiências, das suas vivências, do seu conhecimento, para que ele consiga, então, se complementar como um todo dentro do time e fazer com que a gente consiga alcançar resultados extraordinários. A gente olha dentro desse cenário também uma necessidade de a gente ter uma autonomia, uma autogestão, a gente ter uma sensação de pertencimento. Então, tudo isso faz com que a gente se conecte verdadeiramente com as pessoas e a gente possa, então, obter dessas pessoas o melhor que ela tem para oferecer para o time e a gente consiga explorar o seu potencial máximo, para que ele consiga, então, dar o melhor para que a gente consiga alcançar melhores resultados. Então, esse é o nosso objetivo, a gente tem que buscar cada vez mais desenvolver as pessoas. E, para mim, Jesus é o modelo de líder que a gente precisa seguir, porque ele conseguia entender cada um na sua particularidade, ele nos conhece perfeitamente e tratar cada uma das pessoas de acordo com as suas necessidades. E isso faz com que a pessoa, então, se sinta especial, se sinta, então, ali olhada com cuidado, tratada de uma forma diferenciada e não de uma forma padronizada. Quando a gente olha o todo e a gente tenta padronizar a nossa gestão, o nosso comportamento com os nossos colaboradores, a gente acaba tendo ali uma equalização, uma igualdade. E quando a gente precisa buscar, na verdade, equidade, porque cada um precisa ser tratado da forma que ele necessita e não de uma forma igual para todo mundo, porque cada um tem uma necessidade diferente. E é interessante a gente falar aqui porque Jesus ele traz características que são imprescindíveis para esses líderes nos dias atuais. A gente está falando aqui de uma visão de liderança muito mais ampla, que a gente está falando que de uma pessoa que ela teve um papel importante na história da humanidade, até porque a história da humanidade ocidental ela é dividida em antes e depois de Cristo. Então a gente precisa compreender que todos aquelas lições que Jesus nos deixou de empatia, uma visão ampla de liderança, né, da gente tratar as pessoas com amor, com humildade, com fidelidade, senso de justiça e servidão, é um exemplo que perdura aqui há mais de 2000 anos, como eu já disse. Então, a gente precisa entender que, cara, tudo está escrito ali, tudo está disposto para que a gente consiga, então, aprender com essas lições e nos tornar líderes melhores, que a gente consiga, então, cada vez mais nos comunicar efetivamente, que a gente consiga, então, tratar as pessoas nas suas particularidades, que a gente, mesmo que sofra uma baita pressão, a gente não leve isso para o nosso time, a gente consiga proteger as pessoas que estão junto com a gente, que a gente consiga se responsabilizar pelos atos dos outros e a gente consiga olhar todas essas situações com amor e ter uma capacidade de se comunicar de uma forma muito efetiva, porque a comunicação ela é uma via de mão dupla e principalmente a gente tem 2 ouvidos e a gente tem uma boca para que a gente consiga ouvir mais do que falar. E isso Jesus fazia muito bem. Ele tinha essa característica de entender de forma muito rápida a necessidade das pessoas e ele conseguia tratar cada uma das pessoas de acordo com as suas necessidades. Era um comunicador inigualável. Então, a gente conseguir se espelhar nele e a gente conseguir exatamente compreender nas pessoas sem que elas dissessem as suas necessidades, isso faz uma diferença muito grande dentro da liderança dos nossos times. Então, a gente pode olhar dentro dos 4 evangelhos que a gente vai explorar aqui junto com vocês, todas essas 75 lições, e eu convido vocês a estarem comigo nessa jornada. Vai ser um prazer enorme contar com a contribuição de vocês. Então, se vocês puderem me seguir, se inscrever, dar um like, comentar, compartilhar, isso vai ser muito bacana para que a gente consiga levar esse exemplo para cada vez mais pessoas. E esse exemplo ele pode ser aplicado em qualquer situação da sua vida, seja no seu âmbito profissional, do seu trabalho, na sua empresa, seja na sua vida pessoal, seja numa liderança cristã que você exerça dentro da sua igreja, onde quer que você esteja, você pode pegar esses exemplos de Jesus e com certeza você vai liderar de uma forma muito mais efetiva e saber lidar com as pessoas com muito mais amor, com muito mais compaixão e tendo realmente um olhar muito mais diferenciado. É isso que a gente quer trazer para vocês. Vem com a gente nessa jornada. Te espero lá. Um abraço.